Salmo 38. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia. Porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo que não abre a boca. Assim eu sou como homem que não ouve, e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim, porque estou prestes a coxear. A minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porquanto eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus. Não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, aqui quem vos fala é pastora Geise, que coopera na sede da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, na cidade do Gama, Distrito Federal. Eu quero agradecer a Deus por mais um dia e pelo privilégio que me tem dado de conversarmos uma porção de sua palavra. Eu agradeço aos meus pastores, pastora Luíde, pastor Gedeon Júnior, idealizador deste lindo projeto, pela oportunidade. E em continuidade, hoje nós vamos conversar um pouquinho do Salmo 38. O Salmo 38 ele é uma petição. É um momento em que Davi está passando por uma situação muito difícil. Dos versículos 1 a 8, vamos ler, diz assim: Senhor, não me repreendas do teu furor, nem me disciplines na tua ira, pois as tuas flechas me atravessam e a tua mão me atingiu. Por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. As minhas feridas cheiram mal e supuram por causa da minha insensatez. Eu estou curvado e muitíssimo abatido. O dia todo eu saio vagueando e pranteando. Estou ardendo em febre. Todo o meu corpo está doente. Eu sinto-me muito fraco e totalmente esmagado. O meu coração geme de angústia. Aqui nós podemos nos concentrar no que Davi fala. Ele fala dele mesmo e ele experimenta a aflição do pecado. Os pecados de Davi haviam sido trazidos
a disciplina de Deus e sobre a vida dele. E nós vemos que Davi encontra-se enfermo. Nós devemos entender uma coisa, que nem toda aflição é resultante de desobediência, mas alguns problemas físicos podem ser consequências de pecados, sim. Davi, ele não questiona a justiça do seu sofrimento, pois ele reconhece os seus pecados e ainda assim se pergunta por que o seu sofrimento é tão intenso. Davi, ele queria que Deus se lembrasse dele e lhe concedesse o perdão, a cura. E quando o povo de Deus sofre consequências dos seus pecados e sente a mão disciplinadora de Deus, deve agir de uma das 3 formas que nós vamos falar. A primeira forma que nós vemos Davi agindo nesse texto é concentrando nele mesmo o pecado e experimentando essa aflição. O sofrimento, ele causa uma dor profunda. E Davi, ele não se envergonha de escrever sobre isso, usando as diversas imagens vívidas para transmitir ao Senhor e a nós a severidade de sua aflição. Como um pai amoroso, o Senhor primeiro repreendeu Davi e depois o disciplinou, sendo que ambas as coisas são provas do seu amor. Se não devemos dar ouvidos à palavra do coração de Deus, nós teremos que sentir o peso da sua mão. Deus, ele estava lançando suas flechas contra Davi, enviando uma grande intensidade, uma série de aflições, e Davi estava se afogando em um mar de sofrimento. E a experiência toda era um fardo pesado demais que ele podia carregar, que ele estava carregando. Davi, ele descreve em detalhes a sua enfermidade repugnante. Ele diz assim no versículo 7, olha, não há parte sã na minha carne. E não era uma doença isolada, mas sim um conjunto de problemas físicos que produziam uma dor ardente, febre, inflamações. Ele tinha feridas purulentas, como fala o versículo 5, que cheiravam mal e apresentavam uma aparência asquerosa. O seu coração não estava funcionando normalmente. Ele fala da palpitação do seu coração no versículo 10 e a sua visão que estava se turvando. Não havia saúde nenhuma no seu corpo, como ele fala nos versículos 3 e 7. Uma hora queimava de febre e no momento seguinte ele estava entorpecido de frio, como ele fala nos versículos 7 e 8. O seu corpo enfraquecido contorcia-se de dor e ele andava de um lado para outro como um homem num funeral, como ele trata nos versículos 7 e 8. E por sua vez, sua dor era tão intensa que ele gemia, feito um animal selvagem. Tudo isso, amados, aconteceu em decorrência de sua insensatez e do seu pecado contra o Senhor. Deixa eu trazer uma reflexão. Nós temos liberdade para obedecer e desobedecer ao Senhor, mas nós não temos liberdade para mudar as consequências dessa desobediência. E aí continuemos. Do versículo 9 ao versículo 14, diz assim, olha, Senhor, diante de ti estão os meus anseios, e o meu suspiro não te é oculto. O meu coração palpita e as forças me faltam, até a luz dos meus olhos se foi. Meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença e me aflige. Ficam longe de mim os meus vizinhos. Os que desejam matar-me preparam armadilhas. Os que me querem prejudicar anunciam a minha ruína. Passam um dia planejando traição. Como um surdo, não ouço, e como mudo, não abro a boca. Fiz como quem não ouve, e em cuja boca não há respostas. Outra atitude, das 3 atitudes que podemos ter podemos nos concentrar nos outros e experimentarmos a solidão do pecado. Davi
ele começou o salmo com a designação Senhor, Jeová, e agora ele se dirige novamente a Deus, usando desta vez o nome Senhor, Adonai, Mestre. Ele volta a usar essas duas designações no versículo 15, no versículo 21 e no versículo 22. E por um breve momento, Davi ele tira os olhos das próprias aflições e olha para o Senhor, sabendo que Deus está vendo o seu coração e conhece todos os seus anseios. Deus sabe o que desejamos, mas também sabe o que precisamos. Então por que orar? Porque o Senhor nos ordenou que fizéssemos. E porque é o que diz lá em Tiago 4:2, nada tendes porque não pedis. Além disso, quando oramos, Deus trabalha em nosso coração e nos dá a compreensão mais clara de nós mesmos e da sua vontade para nós. A oração não é um conceito teológico a ser analisado e explicado, mas a oração, sim, é um privilégio ao qual devemos dar e devemos dar o devido valor. É uma bênção da qual devemos nos apropriar. Na sequência, Davi concentra-se nas pessoas ao seu redor e se sente abandonado, solitário. Aqueles que deveriam tê-lo encorajado e consolado, né? Davi, naquele momento, seus entes queridos e amigos mantinham-se afastados, junto aos inimigos que desejavam sua morte. Davi esperava que os seus inimigos conspirassem contra ele, sim, que se alegrassem contra a sua queda, sim, que o odiassem e o difamassem, pagando mal com mal todo o bem que lhes havia feito. Ele esperava tudo isso dos seus inimigos, mas ele não imaginava que os seus amigos e parentes se voltassem contra ele. O termo aqui que fala praga, no versículo 11, refere-se a um golpe. Os meus amigos e companheiros me evitam por causa da doença, da praga que me aflige, né? E ficam longe de mim os meus vizinhos. Refere-se a um golpe, a uma pancada, a uma palavra usada para descrever lepra. A família de Davi e seus amigos mais próximos estavam tratando como se ele fosse um leproso e se mantendo afastado dele. Não queriam ser contaminados. Porém, antes de criticar essas pessoas que conviviam com o rei, nós devemos refletir se nós estamos obedecendo. Enquanto se angustiava com os seus pecados e com a indiferença dos seus entes queridos, Davi se deu conta de que os seus inimigos planejavam tirar-lhe do caminho. Ele os ouviu falando sobre a ruína e destruição, mas não respondeu às suas ameaças nem às suas falsas acusações. Sabia que havia pecado, porém, por que apresentar uma defesa medíocre? Porém, também sabia que os seus acusadores estavam pecando e não tinham qualquer motivo verdadeiro para depô-lo. Mas, se ele se defendesse com sucesso e depois caísse novamente, então seus inimigos teriam ainda mais argumentos contra ele. Portanto, o mais sábio é fazer calar. E foi o que ele fez, além de colocar a sua situação nas mãos do Senhor. E desse modo, ele seguiu as instruções que ele havia dado no Salmo 37. Apesar do homem mau agir como estava agindo, da prosperidade do homem mau, parecendo que ele ia vencer, ele olha para o Senhor nesse momento. No momento de dificuldade, ele confia no Senhor, ele deleita-se no Senhor, ele entrega o caminho dele ao Senhor, ele descansa no Senhor, porque ele sabia que na hora certa o Senhor agiria. Eu quero ler agora dos versículos 15 ao versículo 22, diz assim o versículo 15: Senhor, em ti espero, tu me responderás, ó Senhor meu.
Pois eu disse, não permitas que eles se divirtam à minha custa, nem triunfem sobre mim quando eu tropeçar. Estou a ponto de cair, e a minha dor está sempre comigo. Eu confesso a minha culpa, em angústia estou por causa do meu pecado. Meus inimigos, porém, são muitos e poderosos, e é grande o número dos que me odeiam sem motivo. Os que me retribuem bem com mal, caluniam-me porque é bem que procuro. Senhor, não me abandones, não fiques longe de mim. Oh meu Deus, apressa-te em ajudar-me, Senhor, meu Salvador. Nós vemos que a outra atitude que Davi toma é se concentrar no Senhor e experimentar o perdão dos seus pecados. Davi, ele se dirige ao Senhor pela terceira vez, mas aqui ele vai direto ao assunto e trata os seus pecados. Ele depositou sua esperança no Senhor, sabendo que Deus ouviria suas orações. Ele não orava apenas pelo próprio livramento e conforto. O seu desejo era que Deus operasse de tal modo que o inimigo não usasse como pretexto para pecar. Quando difamavam o nome de Davi, faziam o mesmo com o nome do Senhor. E Davi queria honrar ao Senhor. Sentia que estava prestes a morrer e confessou seus pecados a Deus com atitudes de verdadeiro arrependimento e fé. O que Davi quer dizer quando usa o termo vigorosos no versículo 19 para descrever os seus inimigos? Trata-se de um contraste entre a sua própria condição e a condição deles. Davi estava fraco enquanto eles estavam fortes. Estava para morrer enquanto eles estavam cheios de vida. Estava enfermo enquanto eles eram vigorosos. Mas, convicto de que o Senhor o havia perdoado, ele encerra a sua oração com 3 pedidos. No versículo 21, não me desampares. É uma súplica respondida. No versículo 21 ele ainda diz, não te ausentes de mim. E ele também teve essa resposta. E no versículo 22 diz, apressa-te em socorrer-me. E esses 3 pedidos mostram que ele passa a olhar para o Senhor. Ele sente que foi perdoado pelo Senhor e que o Senhor agiria em seu favor. E assim deve ser, amados irmãos, porque o Salmo traz uma penitência, né? Ele estava sofrendo por conta de um pecado, do pecado que havia cometido. E ele via os homens ali, os seus inimigos, rindo, batendo palma pelo que ele estava passando. Mas ele é capaz de olhar para Deus, confessar os seus pecados, arrepender-se e abandonar os seus pecados. E quando isso ocorre, o Senhor diz que um coração contrito ele não despreza. O Senhor olha para Davi. E o Senhor tem misericórdia de Davi. E não o abandona, não fica longe dele, e pelo contrário, ele crê que o Senhor vai se apressar em ajudá-lo. Vamos confiar no Senhor? Vamos aprender a confessar os nossos pecados ao Senhor e vermos o livramento deste grande, bondoso e misericordioso Deus. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor nos abençoe neste dia. A paz do Senhor Jesus esteja convosco neste dia, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.